Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A Bíblia é verdadeira. Através desse assunto, tenhamos um tempo para compreender como a Bíblia é digna de confiança. Tenhamos um tempo para confirmar que a Bíblia testifica as coisas que são verdadeiras e nos fala dos fatos que são verdadeiros. O planeta Terra, que nós vivemos, é um planeta pequeno, cujo diâmetro é de somente 12.760 quilômetros. Neste pequeno planeta, 7 bilhões de pessoas estão vivendo juntas. Pensando nestas muitas pessoas, eu imagino como seria bom se todo mundo estivesse consciente de Deus e acreditasse nele, que criou o universo. Esta Terra é a cidade de refúgio, onde os pecadores que pecaram no céu vivem. Então, se nós, todos os pecadores, compreendêssemos este fato, nos arrependêssemos de nossos pecados e restaurássemos o reino do céu perdido, nada seria mais alegre do que isso. Contudo, muitas pessoas falham em fazer isso. Uma das principais razões de que as pessoas falham é porque pensam que a Bíblia não é científica e não é lógica. Quando pregamos, encontramos facilmente tais pessoas que pensam assim. Então, a Bíblia não é científica e lógica? De jeito nenhum. A Bíblia precede a ciência por mais de 1000 anos e cobre uma dimensão mundial mais elevada. Até mesmo neste momento, Deus está mostrando às pessoas do mundo inteiro as verdades incríveis que os cientistas ainda não descobriram, através dos registros da Bíblia. Vamos comparar a ciência e a Bíblia. A ciência é onde os cientistas primeiro determinam hipóteses e depois fazem muitos experimentos. Se a hipótese é provada como verdadeira, como uma evidência positiva, a teoria é amplamente aceita e as pessoas chamam isso de ciência. Os cientistas apresentam os resultados de seus experimentos em uma conferência ou os enviam a uma revista científica. Essa é a maneira como uma hipótese é entregue até mesmo às pessoas comuns e se torna um senso comum. Dessa forma, uma teoria científica deve atravessar uma série de procedimentos para chegar a ser amplamente conhecida pelas pessoas. No entanto, que tal a Bíblia? A Bíblia somente nos fala a verdade desde o princípio. Na Bíblia está descrito o ciclo da água. Essa é a circulação da água. A chuva cai do céu, a água da chuva evapora ao ar. E o vapor da água se torna em nuvens, e então cai novamente sobre as pessoas. As pessoas descobriram esse princípio através de numerosos experimentos, mas já estava registrado na Bíblia milhares de anos atrás. A Bíblia não é uma hipótese, mas sim a verdade correta desde o começo. A Bíblia não depende dos resultados dos experimentos dos homens ou de pesquisas. A Bíblia é verdadeira desde o princípio. Também é verdadeira no meio e também é verdadeira ao final e por toda a eternidade. Pelo contrário, na ciência, ainda que as pessoas estabeleçam uma teoria, muitas coisas acontecem com essa teoria, conforme o passar do tempo, com a mudança de época. E com o conhecimento que as pessoas ganham, é sempre possível para aquela teoria ser invertida, virada do avesso ou voltar para trás. Por exemplo, pensemos na teoria geocêntrica. Teve um tempo em que as pessoas tinham conhecimento científico que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e os planetas no sistema solar, como Vênus, Mercúrio, Júpiter e Marte, todos giravam ao redor da Terra. Isso serviu como conhecimento científico predominante. Mas o que aconteceu quando o tempo passou? As pessoas ficaram sabendo que isso era errado e que a teoria heliocêntrica é correta. Dessa forma, as teorias dos homens podem ser facilmente modificadas. No entanto, e as palavras de Deus, que Ele disse há mais de 1000 anos? Vocês já viram essas palavras mudarem mais tarde? As palavras que Deus uma vez falou não mudam, mas têm continuidade. Não há registro na Bíblia que Deus corrija determinada palavra porque foi provada como errada por algum experimento. Contudo, a maioria das pessoas no mundo confia mais nas palavras dos cientistas do que nas palavras de Deus. É uma coisa muito lamentável. Deus disse a verdade desde o princípio e fala a verdade hoje também. E existirá na verdade para sempre. Por isso podemos dizer que Deus é a própria verdade
Não é mesmo? Hoje vamos verificar juntos se a Bíblia é ou não científica, realista e lógica. Eu sinto que a melhor forma de confirmar isso é verificar por meio da Bíblia. Vamos para Jó, capítulo 26. O livro de Jó, tomando este tempo presente como ponto de partida, foi escrito 3.500 anos atrás. Ele estende o norte, aonde? Sobre o vazio. Isso significa no universo. E a terra? E faz pairar a terra sobre o nada. A Bíblia diz que Deus suspende a terra sobre o nada. As palavras Deus suspende a terra sobre o nada não podiam ser reconhecidas com o conhecimento científico das pessoas que viviam 3.500 anos atrás. Como a gente já sabe, antes de Isaac Newton ter descoberto a lei da gravitação, ninguém podia compreender as palavras de Deus no versículo 7, sobre o fato de que os planetas flutuam no espaço por determinada força de atração que os puxa uns aos outros. Ninguém podia fazer uma explicação científica. Newton descobriu a lei da gravidade somente cerca de 400 anos atrás. Mas o nosso Deus registrou essa verdade mais de 3.000 anos atrás. Cerca de 3.500 anos atrás, através de Jó. Em Jó, capítulo 26, versículo 7, Deus disse que Ele estende o norte sobre o vazio e o que Ele fez? Faz pairar a terra sobre o nada. Com o conhecimento daquele tempo, não havia modo de entender essas palavras de Deus. Ninguém podia entender isso. Está escrito que Deus, cujas palavras precedem a ciência, em mais de 3.500 anos, suspende a terra sobre o nada. O fato de que a terra está suspensa apareceu em um registro de 3.000 anos atrás. Mas, na realidade, Deus suspendeu a terra desde que Ele criou os céus e a terra, não é? Deus, que criou os céus e a terra, sabe tudo. Antes de Ele fazer com que os profetas escrevessem a Bíblia em idioma humano, a fim de transmitir para as gerações que viriam, Ele sabia todas as coisas. Mas para nossa salvação, Deus registrou as coisas que Ele já sabia e que Ele mesmo já tinha feito. E por um longo tempo, tem trabalhado. No entanto, a ciência descobriu a Terra suspensa no espaço somente algumas centenas de anos atrás. O conhecimento científico do homem é muito pequeno. Apesar disso, as pessoas tolamente dizem que a Bíblia não é científica nem lógica. Toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, me sinto triste. E isso não é tudo. Vamos para Jó capítulo 36, versículo 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Neste versículo está escrito sobre o ciclo da água. Está escrito, Deus atrai para si as gotas de água. No que a água se transforma quando se evapora? A água que está nos rios, mares e por toda a nossa volta se transforma em vapor. E a Bíblia descreve isso como atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. A água se transforma em pequenas gotas de água, ou cristais de gelo no ar, e se ajuntam até se transformarem em nuvens. E na temperatura apropriada, elas caem sobre a humanidade que está sobre a terra. Este é o ciclo da água. Deus já explicou esse ciclo da água através de Jó, 3.500 anos atrás. No entanto, é nos séculos 16 e 17 que os cientistas começaram a comprovar o ciclo da água. Nos séculos 16 e 17,
Os cientistas franceses, Perrault e Mariotti, mediram a precipitação e o escoamento na bacia de drenagem do rio Sena e apresentaram seus estudos diante do mundo acadêmico. Desde aquele momento, as pessoas passaram a entender como a chuva cai e como circula. A água na superfície da Terra, que está na Terra, nos rios, mares e oceanos, se transforma em vapor. Então a água evapora, formando nuvens no ar. E na temperatura apropriada, ela cai sobre todas as pessoas, de novo, como chuva. Foi somente depois dos séculos XVI e XVII que a humanidade passou a entender o ciclo da água, a razão por que chove e como a água evapora e sobe ao ar. Faz pouco mais de 400 anos que essa verdade foi provada pela ciência. No entanto, quando Deus registrou todas essas coisas, Ele fez Jó registrar sobre o ciclo da água há 3.500 anos. Somente os que não conhecem sobre a Bíblia dizem que a Bíblia não é científica e lógica, ou dizem que contém coisas fantasiosas que não se baseiam em fatos. Eles impensadamente menosprezam a Bíblia. São eles que dizem coisas que não são baseadas em fatos. Porém, até mesmo com os dois fatos, a Terra está suspensa sobre o espaço e a água circula, são provas suficientes de que a Bíblia é verdadeira. Antes de Newton relatar ao mundo acadêmico que a Terra está suspensa sobre o nada pela gravidade, as pessoas nunca tinham imaginado que a Terra estava suspensa sobre o nada. Os povos antigos da Índia pensavam que a Terra era plana e que estava suspensa sobre as costas de uma tartaruga gigante. As pessoas vagamente pensavam sobre a Terra. E foi depois do Renascimento que as pessoas começaram a despertar pouco a pouco da ignorância que viviam, junto com o desenvolvimento da ciência. Muitas pessoas começaram a ter interesse nisso em suas vidas diárias. Por que a chuva cai? Onde essa grande quantidade de chuva está armazenada e cai? Como as pessoas tinham esses tipos de perguntas, a ciência começou a desenvolver-se para lhes dar as respostas. Faz somente 400 anos que a humanidade passou a ter conhecimento científico sobre o sistema automático que Deus criou. Deus já tinha registrado o fato científico de que a água é atraída ao ar e cai sobre a Terra na temperatura apropriada. Há 3.500 anos, Deus já mostrava à humanidade que Ele operava todos esses sistemas. Não importa o quanto a ciência avança. Não pode estar à frente da Bíblia. A Bíblia sempre está milhares de anos à frente da ciência. Deus profetizou coisas que aconteceriam neste mundo. Ele predisse sobre as coisas futuras, ainda que as pessoas que viviam naquela época não pudessem entender as palavras de Deus. As pessoas de uma época seguinte passaram a compreender tardiamente as palavras de Deus. E dizem, toda palavra de Deus é correta e verdadeira. Nenhuma palavra de Deus é insignificante. As palavras de Deus são sempre verdadeiras e falam sobre as coisas que serão cumpridas sem falta. Assim, eles reconhecem mais tarde que a Bíblia é verdadeira. Na Bíblia, não há somente verdades científicas, mas também muitas verdades históricas. Deus registrou na Bíblia coisas que aconteceriam na história do mundo. Vamos juntos para Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Como temos estudado sobre a Pérsia através do livro de Daniel, o Império Persa foi um reino cujo povo adorava o deus Sol, Mitra. Anteriormente, eles acreditavam no zoroastrismo.
Neste versículo, no entanto, o rei da Pérsia, que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, promulgou um decreto para louvar Deus Jeová. O que lhe fez fazer isso? Foi no ano 536 a.C. que o rei Ciro da Pérsia promulgou um decreto para construir um templo para o Deus do céu. Há 2.500 anos, porque o rei Ciro da Pérsia, que não acreditava em Deus, promulgou um decreto real para construir um templo para Deus em Jerusalém de Judá. Continuaremos com o versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro promulgou um decreto para edificar o templo de Deus e apoiou os israelitas com muito material para a construção do templo. Ele, inclusive, libertou os israelitas que foram tomados cativos à Babilônia, para que eles pudessem voltar para seu país e edificar um templo para Deus. Isso não é surpreendente? Pensem nisso. Em qualquer época, se um país conquista outro país, o povo que foi conquistado se torna em escravo e serve o seu inimigo. Isso era um procedimento comum, especialmente em tempos antigos. Quando Ciro conquistou a Babilônia, os israelitas estavam vivendo lá, cativos pelos babilônios. Já que os israelitas serviam os babilônios como seus escravos, eles tinham que se tornar escravos dos persas e servi-los também, porque a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. É um dado que eles deveriam servir como escravos aos persas. O que é incrível aqui é o que Ciro fez. Ciro não se comportou como a maioria dos conquistadores, mas sim libertou os israelitas. Até mesmo os historiadores dizem que isso é muito irônico. Em outras palavras, o rei Ciro da Pérsia não tomou o papel de um conquistador para os israelitas, mas trabalhou como um libertador, que livrou os israelitas da opressão da Babilônia. Ele emancipou os israelitas da cadeia da escravidão. Geralmente, imperadores que governavam sobre impérios escravizavam os povos que conquistavam, tornando-os seus escravos. Eles faziam trabalhar duro para seu país. Isso é o que geralmente acontecia. No entanto, o rei Ciro da Pérsia não escravizou os israelitas, mas, ao invés disso, ele os libertou para que eles pudessem construir um templo para Deus e para adorá-lo. Se o rei Ciro da Pérsia acreditasse em Deus Jeová, ele poderia possivelmente libertar os israelitas por causa da sua crença no mesmo Deus. No entanto, o Império Média-Pérsia, que ele governava naquela época, adorava tradicionalmente o Deus Sol na forma de zoroastrismo ou mitraísmo. O império que acreditava em outra religião não escravizou o povo que acreditava em Deus Jeová, mas o libertou. Isso não é incrível? Agora, vamos encontrar a razão de Ciro ter feito isso, através de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
A profecia de Isaías, capítulo 45, foi escrita cerca de 170 anos antes de Ciro libertar os israelitas. Foi profetizado que Ciro seria o rei dos reis e seriam dominadas muitas nações diante dele. Através da profecia de Isaías, Deus disse que ele havia chamado Ciro pelo seu nome e que lhe outorgou um título de honra. Ciro pensou que seus pais lhe deram seu nome, mas depois de ler essa profecia de Isaías, ele não pôde evitar se surpreender em saber que Deus lhe havia chamado por seu nome e lhe dado um título de honra. 170 anos antes de Ciro libertar os israelitas, já foi registrado em um livro tudo o que ele faria futuramente em detalhes. Se vocês fossem ele, como se sentiriam? O rei Ciro ficou muito surpreso em ver a profecia de Isaías, porque dizia todas estas coisas sobre ele, mesmo antes de 170 anos. Então, ele compreendeu a grandeza de Deus e disse: Jeová, Deus dos céus, é o verdadeiro Deus. Ele é Deus dos deuses. Foi realmente incrível para ele porque nenhum outro Deus na história pôde fazer algo assim. Por isso, Ciro disse: qualquer um do seu povo suba a Jerusalém e edifique a casa de Deus. A profecia de Deus, Ciro edificará meu templo, está registrada em Isaías capítulo 45, versículo 12 e 13. Vamos ver estes versículos também. Antes, leiamos o versículo 11, para saber por que Ciro permitiu os israelitas irem para sua terra natal e os ordenou a construir um templo para Deus. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará como? Libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes. Ciro ficou realmente impressionado ao ver até a profecia dizendo que libertaria os exilados de Deus. Se os historiadores estudassem a Bíblia um pouco mais e soubessem a verdade, eles poderiam entender que Ciro mudou sua mentalidade porque ele viu a profecia sobre ele mesmo no livro de Isaías, que foi registrado 170 anos antes. Contudo, não sabendo disso e somente olhando para Ciro do ponto de vista de um imperador ou um conquistador com uma ideia comum, eles não podiam entender. Porque Ciro não escravizou o povo conquistado, mas sim o libertou, ainda que ele não fosse rei de Israel. Se ele fosse o rei de Israel, ele podia fazer uma guerra a fim de libertar seu povo da escravidão. No entanto, ele não era o rei de Israel, ele era o rei do Império Persa. Por isso, era inacreditável que ele não escravizou os israelitas, mas os libertou. No entanto, havia uma razão de Ciro libertar os israelitas. Isso era por causa da profecia que o profeta Isaías escreveu 170 anos antes da libertação. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará meus exilados, não por preço, nem por presentes. Quando Ciro viu esta profecia, as coisas registradas em Esdras, capítulo 1, versículo 1, começaram a acontecer. Através de tudo isso, nós podemos entender completamente que Deus administra toda a parte da história humana e também precede a ciência. Isso não é somente no caso do rei Ciro, que prova que a Bíblia é verdadeira no aspecto da história. Agora, através da profecia do livro de Daniel, vamos confirmar de novo que Deus guia a época e a história. Vamos ver Daniel, capítulo 8, versículo 19. Através do capítulo 2 de Daniel, Deus fez Daniel explicar sobre os impérios que apareceriam num futuro próximo. E, finalmente, o permitiu profetizar que uma organização religiosa contra Deus apareceria do Império Romano. Vamos ver Daniel, capítulo 8, versículo 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim.
Aquele carneiro com 2 chifres que viste são quem? Os reis da Média e da Pérsia. Quando Daniel viu essa revelação, era na época do Império Babilônico. Este ainda existia e ainda não havia caído. As coisas que Deus permitiu Daniel saber, através do anjo, estavam no versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Isso foi antes do Império Média-Pérsia conquistar a Babilônia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da... Do quê? Rei da Grécia. Quando pensamos na Grécia, nos vem à mente um rei famoso, Alexandre o Grande. Ele é muito conhecido na história mundial. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Como temos estudado a profecia de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, nós podemos recordar essa parte. O que representa o carneiro com 2 chifres que apareceria na última parte da história da Babilônia? Representa os reis da Média e da Pérsia. Através de Daniel capítulo 7, nós já aprendemos que o Império Persa derrubou o Império Babilônico e expandiu o seu império. Em Daniel capítulo 8, isso foi representado como um carneiro e foi profetizado que se levantariam os reis da Média e da Pérsia. Vamos continuar lendo o versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Isso significa que Alexandre o Grande apareceria da Grécia. O chifre grande, um chifre muito grande, entre os olhos é o primeiro rei. Esse é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande começou sua expedição com 25 anos de idade e conquistou muitos países por meio de batalhas, em um curto período de 8 anos, até ele completar 33 anos de idade. Então, ele criou um enorme império que se estendia desde a Macedônia até a Índia. Alexandre o Grande, ainda que fosse muito poderoso, morreu. E depois de sua morte, o império em quantas partes foi dividido? A vasta terra foi dividida exatamente em 4 pelos 4 generais de Alexandre, cujos nomes eram Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. A Bíblia descreve isso como os 4 chifres que substituíram a um único. Daniel viveu na época do Império Babilônico. Enquanto ele vivia naqueles dias do Império Babilônico, como ele poderia saber que o Império Grego, que se levantaria no futuro, seria dividido em 4, 5 ou 10? Assim como tudo é feito pela providência de Deus, que guia cada época e a história, essas profecias foram cumpridas exatamente na história. Já que todas as coisas estão na providência de Deus, pôde ser profetizado que um império chamado grego apareceria. O nome Grécia foi pronunciado na época do Império Babilônico, época em que Daniel viveu. O que vocês acham? A Bíblia é anticientífica ou não histórica? A Bíblia claramente nos mostra as profecias que ninguém, nenhuma pessoa, poderia prever ou profetizar. De quem são essas palavras? Isso porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus precede todos os princípios da ciência. Ele nos fez conhecer as profecias mais importantes. Podemos compreender completamente que a história flui e todas as épocas são administradas pelas mãos de Deus. Através das profecias de Daniel, capítulo 8, Isaías, capítulo 45 e Esdras, capítulo 1. Então, agora, não podemos deixar de pensar no reino do céu, aonde nós iremos no futuro. Ciência, história e todas as coisas são feitas pela vontade de Deus. Deus nos fez saber verdades científicas e históricas de antemão, com precisão infalível. Dentre elas, podemos dizer que a essência da profecia é Daniel capítulo 7. O pequeno chifre saiu e arrancou os 3 chifres, quer dizer, os 3 países.
Foi realmente a incrível obra de Deus. Eu não preciso pronunciar isso de novo, porque vocês já estudaram sobre isso. Pensando nisso, como podemos dizer que Deus não existe? E como podemos dizer que não há reino do céu? Sem dúvida nenhuma, Deus realmente existe. Se Ele não existisse, quem poderia guiar cada época e a história, transcendendo todos os conhecimentos e a ciência da humanidade? Quem pode ter esse grande poder para governar tudo? Quem pode fazer essa grande obra, senão Deus? Ele tem um grande poder. Isso é realmente a maravilhosa obra e providência do nosso Deus Todo-Poderoso. Através da evidência científica e histórica, temos confirmado que Deus realmente existe. Nosso Deus ainda fez com que o rei Ciro, que era um gentio, o admirasse e o louvasse. O rei Ciro é conhecido como Ciro Grande na história mundial. Na providência de Deus, até mesmo os reis são usados como colaboradores de Deus na época que Deus administra. Essa é a magnífica providência do nosso Deus. Então, qual deveria ser nossa atitude quando testemunhamos essas obras poderosas de Deus? Essa é a minha última pergunta de hoje. Vamos ver em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus disse que suas palavras são fiéis e verdadeiras, não falsas. Ele disse que enxugaria toda a lágrima dos nossos olhos e nos deixaria entrar no eterno reino dos céus, onde não há mais morte, nem pranto, nem dor, apenas paz, regozijo, alegria e deleite que durarão para sempre. Até hoje, quem tem guiado e executado todas as coisas, incluindo a ciência e a história? Agora, pouco a pouco, as pessoas estão conscientes disto. Depois de passar 3.000 anos, as pessoas começaram a pensar: é verdade que Deus criou o mundo. Os registros da Bíblia são verdadeiros, não há mentira. As pessoas, na época de Jó, tinham esse conhecimento científico? De maneira nenhuma. Jó mesmo apenas escreveu os registros, sendo movido pelo Espírito de Deus. No entanto, todos os registros da Bíblia são provados como verdades nestes dias. 170 anos antes de Ciro libertar os israelitas, havia muitos registros sobre ele no livro de Isaías. Naquele tempo, ninguém sabia quem era Ciro. No entanto, depois de passar 170 anos, Ciro, um rei do Império Persa, libertou todos os israelitas que foram mantidos cativos na Babilônia e ordenou-os construir um templo para Deus. E também através do profeta Daniel, que vivia na época do Império Babilônico. Deus profetizou que o Império Grego apareceria centenas de anos depois. Nós podemos comprovar como são fiéis e verdadeiras as palavras de Deus. Apocalipse capítulo 21 também é uma parte da Bíblia, não é? Deus colocou um selo nas suas palavras dizendo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse: nunca sofrerão o jugo da morte. Não haverá mais pranto no mundo ao qual iremos. Não haverá mais dor no futuro. Muitas palavras como essas foram omitidas aqui. Mas quando tentamos entender algum significado oculto por trás disso, há muitas coisas. No reino do céu, não envelheceremos, não é?
Não pareceremos feios também. Todos nós seremos belos anjos. As pessoas se queixam de Deus dizendo: algumas pessoas não são bonitas, enquanto outras são. Deus, por que o Senhor fez tudo tão injusto? Nós não devemos nos queixar assim, porque ainda estamos no processo de sermos criados. Vamos esperar e ver como pareceremos depois de sermos completamente criados. Todos agora estamos sendo criados. Nada foi ainda completamente criado, e tudo está ainda no processo de criação espiritual. Tudo será cumprido de acordo com as palavras da Bíblia. Vamos confiar mais nisso. Vamos encontrar mais um versículo em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Onde estão registradas essas palavras? Assim como registradas na Bíblia, elas serão cumpridas sem falta. Versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22 está escrito: reinarão pelos séculos dos séculos. Essas palavras são a verdade da Bíblia. Apocalipse capítulo 21 e 22 descrevem a brilhante glória do nosso futuro. Deus mesmo nos convenceu disso com as palavras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escutem-nas. Tendo essa esperança, vamos correr com mais força a carreira da fé, para que ninguém abandone o caminho ao reino do céu. Esperando que todos os membros de Sião entrem no reino do céu juntos, eu gostaria de finalizar o sermão de hoje. Muito obrigado.